Olá pessoal, o tema escolhido foi habilidades empreendedoras. Mas antes de falar do comportamento escolhido, eu gostaria de compartilhar uma história da minha vida que justifica o tema escolhido. O meu pai sempre me deu muitos conselhos e um dos conselhos que ele me deu foi que eu estudasse muito para que eu fizesse um concurso público e que isso seria a garantia e a estabilidade financeira futura. Sabe aquela história, melhor um pombo na mão do que dois voando? Isso eu carreguei durante uma longa jornada da minha vida e me afundei na zona de conforto. E eu acredito que muitos empreendedores também têm alguns fatores limitantes. Um deles, principalmente, seria que eles abrem um negócio por necessidade, têm a capacidade de crescer, mas têm medo de crescer justamente por não saber se irão conseguir honrar as contas, o medo do desconhecido. Aqueles que se jogam, se lançam, primeiro eles se lançam e depois eles tentam descobrir como que resolver os problemas. Não fazem planejamento nenhum. E é interessante porque o correr risco calculado é a base para todas as competências, principalmente para aqueles que têm persuasão, rede de contato, comprometimento, persistência. Se ele não tiver um bom planejamento na tomada de decisão, nada disso adianta. Mas existe uma grande diferença entre correr risco e correr perigo. Perigo, a pessoa não analisa dados e fatos, enquanto correr risco analisa informações e analisa as melhores opções entre todas. E existe algumas ações que a pessoa que domina correr risco calculado tem. Entre elas são três. A primeira entre elas seria avaliar alternativas. A avaliação de alternativas seria conversar com contato, com network, avaliar dados no mercado, avaliar histórico pessoal, histórico mental. A segunda quesito seria reduzir a chance de erros. A chance de erros pode ser projetado em sistema, pode ser utilizado um aplicativo, uma planilha de Excel. Ele faz projeção justamente para ver as possibilidades. Mas é muito importante errar. Afinal de contas, por meio de erros e acertos, que nós construímos a nossa base de conhecimento, o nosso know-how. E toda vez que você se depara com a tomada de decisão, a primeira coisa que o cérebro faz antes de analisar os números é analisar a intuição, que ele busca na sua mente quais tomadas de decisões semelhantes você teve e ele apresenta os resultados. E a partir daí, você, por meio da histórico mental, você juntando com o seu conhecimento e a intuição, você toma a decisão. E aí nós temos a terceira característica, aceitar desafios. O aceite de desafios ele deve ser sempre muito moderado. Mas se você não aceitar desafios, você permanecerá na zona de conforto. E a zona de conforto não permite o crescimento e a aprendizagem. A aprendizagem, o desafio leva você a buscar novos conhecimentos, desenvolver novas habilidades, e isso leva-se à recompensa do autodesenvolvimento. E é interessante porque o tempo ele é justo para todos. E quem define, quem toma a decisão da sua vida é você. E o responsável pelos resultados também é você. Por mais que você tenha planejamento, por mais que você tenha buscado informações, o resultado virá e você será responsável. Eu sempre lembro de um colega meu que tinha justificativo para não fazer faculdade. E os 4 anos se passaram e ele não fez faculdade. E ele tinha medo de não conseguir pagar a mensalidade. E é interessante porque o tempo passou e pode acontecer o sentido de uma frustração. O tempo passa e é sua responsabilidade em deixar um legado.